Nosso contato nessa manhã é com a capital federal e é com o senador Paulo Paim que nós vamos conversar, já que na última segunda-feira, senador, a Câmara de Vereadores aqui de Sarandi também aprovou uma moção em apoio à CPI da Previdência. Essa moção que o senhor deve estar recebendo em mãos nos próximos dias. Senador, como está a busca, a coleta de assinaturas para a instalação desta CPI? Primeiro, agradecer muito à Câmara de Vereadores de Sarandi. É um exemplo que está sendo seguido por centenas de municípios do Rio Grande e do Brasil. Eu tenho aqui recebida, já está em torno de 1.000 moções de todo o país apoiando a CPI contra a reforma da Previdência. É um momento em que o Brasil está dizendo não. Hoje há uma paralisação nacional, Brasília parece um feriado. Eu ontem à noite, já estava com 45 assinaturas. Eu preciso de somente 27. Vou ainda protocolar no dia 21, terça-feira. Por quê? Porque eu quero buscar o máximo de assinatura, porque se alguém vacilar, aquele princípio que infelizmente existe, né? Que não todos, né? Mas muitos homens têm seu preço, que alguém não se venda e não retire o nome da assinatura no ato da entrega. Porque eu entrego, eles têm ainda até a meia-noite para retirar ou manter a assinatura. Então estamos trabalhando muito, acreditamos que vou conseguir instalar a CPI. Há um movimento muito bom na casa e na sociedade. Ontem mesmo ficamos até de madrugada na Câmara dos Deputados trabalhando em cima dessa proposta e está indo muito bem. Senador, objetivo da CPI... Está indo muito bem o movimento. E acredito que nós podemos desmontar essa farsa do déficit da Previdência, mostrando que a Previdência é superavitária e que onde estão os ladrões, onde estão os corruptos, onde estão os grandes devedores, onde estão os que desviam para outros fins o dinheiro da Previdência. Enfim, a CPI vai ser importantíssima. São praticamente R$1 trilhão que são desviados da Seguridade Social, que nós agora vamos botar o dedo na moleira deles. Senador, esta CPI tem o objetivo de apurar se há um rombo realmente na Previdência ou se o governo está mascarando dados para, quem sabe, aprovar a reforma que está sendo proposta? Com certeza, o governo está mascarando dados, mentindo. Eu digo na tribuna isso, eles não respondem. Eu demonstro que se cumprisse a Constituição, onde está o dinheiro de faturamento sobre lucro, do CONFINS, dinheiro sobre os agrotéricos, dinheiro sobre faturamento, sobre lucro, CONFINS, agrotéricos, contribuição de empregado e empregador, enfim, onde está o dinheiro que deveria ir para a Previdência. Só pagar essa sangria, parar de roubar e desviar o dinheiro, já é o suficiente para melhorar a Previdência e a saúde. Senador, a senhora acredita que essa onda de protestos que está ocorrendo em todo o Brasil, também com apoios de prefeituras, de Câmara de Vereadores, de entidades sindicais, entidades representativas dos trabalhadores, pode resultar, quem sabe, na não aprovação dessas medidas que estão sendo propostas pelo presidente Temer? Olha, o protesto de hoje está muito bom. A Brasília, repito, está falecendo que é domingo, e isso indiretamente, de uma forma ou outra, talvez não na mesma proporção, acontece em todo o país. Isso vai nos ajudar muito, muito, muito a mostrar para os senadores e deputados que essa proposta não pode e não deve passar, que ela é um crime contra o povo brasileiro. Eu chego a dizer que é uma quadrilha que montou essa proposta a serviço do sistema financeiro. Tanto que o próprio secretário da Fazenda foi funcionário já de fundo de pensão e tem participação em fundo de pensão, que é a privatização da Previdência. Olha, se a gente sabe que, infelizmente, queremos ou não, teve gente que trabalhou em medida provisória a favor de grandes grupos econômicos e ganhou propina, calcula enquanto não está em jogo para aqueles que são corruptos aprovar o fim da Previdência do nosso povo e entregar para o sistema financeiro. Senador, o PMDB veiculou propaganda onde afirmava de que sem a reforma da Previdência acabariam alguns programas sociais. Como o senhor vê esse tipo de mensagem divulgada pelo PMDB? Olha, infelizmente o governo e o partido do governo cometeram esse crime de lesa pátria, né? Porque isso é uma mentira descarada, querer fazer esse terrorismo com a população brasileira e querendo dizer que o culpado de tudo é o aposentado e o pensionista, é o trabalhador brasileiro. Isto é uma baita sacanagem, é um crime. Nós entramos com representações aqui, eu entrei com representação
aqui no Senado, querendo que o governo explique quem está pagando tudo isso, de onde sai esse financiamento e por que essas mentiras são colocadas a nível nacional como se fosse verdade, enganando o povo e a nossa gente. Já tem até ação no Supremo contra essas inverdades. Após a instalação desta CPI, quais são os primeiros trâmites, se ela, é claro, for aprovada e instalada? Aprovada e instalada, nós vamos chamar os auditores fiscais, vamos chamar os procuradores da Fazenda, que eles é que me dão os dados. Eles que dizem que é só pagar a roubalheira e a corrupção, que vai sobrar dinheiro para garantir a aposentadoria decente para todo o nosso povo e ainda vai melhorar dinheiro até para a saúde. Mas com certeza a Previdência não terá problema se nós comprovarmos. Como vamos provar, via auditores, procuradores, Polícia Federal, todos serão chamados para demonstrar, por exemplo, por que não é cobrado os 426 bilhões de dívida ativa daqueles que já está comprovado que eles estão devendo para o povo brasileiro, dinheiro desviado da nossa Previdência. Senador, essa idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres, é o principal ponto que está sendo debatido. Se for aprovada a CPI, o senhor teria alguma sugestão a ser apresentada contra esses pontos? A sugestão é tranquila, eles sabem qual é o caminho, não tem motivo nenhum de querer fazer essa loucura de passar para 49 anos e 65 anos de idade, que não vai permitir a ninguém se aposentar, porque ninguém consegue 49 anos de contribuição, praticamente 50, com 65. Calcula, a pessoa precisa trabalhar com 20 anos. Para ele ter mais 49, que vai dar 50, é 70 já. Quando ele chega numa idade próxima aos 70, o empregador alegando que ele não produz mais como o mais jovem, ele demite. E aquele que tem... Ele diz, mas começa a trabalhar com 15, 16 anos. Ninguém contrata com 15, 16 anos, é raras exceções. A nossa juventude que falam que é falta de experiência. Então isso é uma irresponsabilidade, uma covardia contra os jovens e contra os velhos. Por incrível que pareça, eles conseguiram unir todos nessa onda negativa contra o nosso povo. E mais, já tem uma fórmula, que é a 85-95, que permite que a mulher se aposente com 30 de contribuição e 55 anos de idade. E o homem, 60 de idade, 35 de contribuição, e tem uma fórmula progressiva ainda. Quando nós vamos aumentando a nossa longevidade, nossos anos de vida, vai subindo também numa escala que é uma regra de transição. Eles, infelizmente, não está em jogo aí, se é 49 ou 65. O que está em jogo na mão deles é privatizar a Previdência, entregar para o sistema financeiro e cada vez que um fundo de pensão privado for à falência, veja o que aconteceu no Chile, na Argentina e até nos Estados Unidos, adeus, que é uma atividade de risco. Ele só diz, quebrou, faliu e adeus, você não tem direito a nada. É isso que está em jogo, é meter a mão no dinheiro do nosso povo e da nossa gente, que nós não podemos aceitar. Senador, para conclusão, agora com a instalação desta CPI, caso ela seja aprovada, se for comprovado que não há esse rombo de trilhão como alega o governo, poderá retornar para as regras antigas? Ou permanece as regras? Encerrar essa proposta, ele vai ter que engavetar, guardar, retirar, rejeitar, nós devemos rejeitar a proposta de reforma da Previdência. Conversamos com o senador Paulo Paim, senador do Partido dos Trabalhadores. O assunto foi a CPI da Previdência que está sendo instalada em Brasília.